queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 24. Josué, capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 26. Enquanto os irmãos procuram, quero louvar a Deus pelos irmãos do grupo de louvor, a equipe de som. Como é bom adorarmos ao Senhor. Nesta última canção, nós dissemos ao Senhor: meu maior desejo, Senhor, é Te conhecer. E a forma que Deus escolheu para que nós o conhecêssemos foi através da revelação das Escrituras. E nós declaramos também: a minha alma tem sede de Deus, dependo de Ti, quebranta o meu coração. Exatamente, irmãos, o que a palavra de Deus quer promover em nossos corações: quebrantamento. Que seja assim nessa noite, em nome de Jesus. Josué capítulo 24, a partir do verso 26, diz o seguinte: Josué escreveu estas palavras no livro da lei, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava num santo lugar, em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, ao qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Até aqui, irmãos, a leitura do texto sagrado, finalizando hoje a exposição da palavra do Senhor no livro de Josué. Esta exposição nós iniciamos em junho do ano passado e tivemos o cuidado de expor verso a verso. Todas as mensagens estão no nosso canal no YouTube, na playlist Josué, você pode acompanhar todas elas. Também está sendo colocado aos poucos nos aplicativos de podcast, para que você também possa acompanhar a exposição desta série, porque nenhuma de suas promessas falhou. Irmãos, ao chegarmos ao final do texto, nós ficamos maravilhados com a fidelidade de Deus e com o cuidado de Deus sobre Israel como nação, mas de maneira muito especial sobre a vida de Josué, líder que o Senhor estabeleceu para conduzir o povo de Deus. Esta sessão final é a continuidade das palavras de despedida de Josué desde o capítulo 23. Ele se despediu dos líderes de Israel, os anciãos, depois ele se despediu de todo o povo, e depois ele assumiu um compromisso público de servir ao Senhor, indagando o povo, colocando sobre a nação a importância de decidir, como nós falamos na semana passada, todos os dias escolher servir ao Senhor. Aqui, meus irmãos, o texto, lógico, está falando de escolha, mas nós precisamos lembrar aqui que Israel só pôde fazer essa escolha do dia a dia com Deus, porque antes
mesmo que nascesse, Deus já havia escolhido aquela nação para si. Então, corrobora com o texto das Escrituras em que Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi, para que vades e deis muito fruto e que o vosso fruto permaneça. Portanto, a escolha de Israel aqui tinha a ver com a decisão constante, diária, de caminhar na presença do Senhor, a despeito do assédio dos outros deuses que estavam naquela região. Tanto que Josué vai dizer: vocês devem escolher, vocês podem servir aos deuses a quem serviram os vossos pais da além do Eufrates, ou seja, na região de Ur dos Caldeus, de onde veio Abraão, ou vocês podem servir aos deuses do Egito. O Egito tinha muitos deuses, né? Inclusive Faraó era deus, chamado de Ra, né? O deus Sol. O Nilo era um deus, e cada praga daquela que Deus derramou, né, sobre Israel, sobre o Egito, era um deus que eles adoravam. Então Josué está dizendo: escolham, vocês podem servir aos deuses a quem Abraão serviu, né, ou Abrão serviu antes de ser chamado, lá em Ur dos Caldeus. Vocês podem servir aos deuses do Egito, e vocês podem até servir aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E eu citei aqui na semana passada, e repito, né, entre os deuses dos amorreus estava o deus Moloque, que era aquele que aceitava ou exigia a oferta do sacrifício de crianças, né? Era uma coisa terrível que acontecia naquela nação. Josué então diz: escolham a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Interessante lembrar sempre aos irmãos que esta palavra de Josué não é uma profecia, mas é uma decisão. Josué, como líder espiritual do seu lar, e dando o exemplo para o povo como líder espiritual, ele diz: eu decido fazer da minha casa um tabernáculo do Deus vivo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Israel responde de pronto, com longe de nós servirmos ao Senhor, e lembra de tudo que Deus fez. Foi Ele que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Foi Ele quem fez todas essas coisas por nós. Longe de nós servirmos ao Senhor. Então Josué diz para eles: não podereis servir ao Senhor. Parece um balde de água fria, e eu falei um pouco sobre isso na semana passada, porque o povo tinha nos lábios a prontidão em dizer: nós vamos servir ao Senhor, Josué. Mas Josué estava lembrando ao povo que eles não poderiam servi-lo com integridade, com fidelidade, com a fidelidade que Deus exige. Que eles iam falhar com o Senhor. E na verdade essa palavra era uma constatação. E é uma constatação da nossa realidade também, meus irmãos. Nós não temos mais a adoração nos nossos dias aos deuses do Egito, da forma como era feito, nem os deuses de Abraão, de Abrão, né, de Ur dos Caldeus, nem dos amorreus, né, como na época se adorava. Mas nós temos os nossos deuses da nossa época, que estão bem perto de nós e que nos rodeiam todos os dias. E eu diria até mais para os irmãos: nós temos um Deus menor que habita dentro de nós, uma natureza que muitas vezes quer ser alimentada e que nós precisamos combater todos os dias o mal que existe dentro de nós, a antiga natureza que ainda permanece, mas que não deve prevalecer sobre as nossas vidas. Nós precisamos, portanto, assim como Israel fez no passado, tomarmos as mesmas decisões nos dias de hoje. Eu decido servir ao Senhor. Nesse sentido, a canção de Thales Roberto está corretíssima, quando diz: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho andar com Deus. Eu sei que muitos presbiterianos não gostam dessa música, né? Porque pensam logo na questão da salvação. Mas ali tem a ver com a consagração e não com a salvação. Deus está conosco todos os dias.
Mas nós precisamos nos consagrar a Ele todos os dias, dizendo não ao mundo e escolhendo amar a Deus todos os dias, sim. E nós podemos fazer isso, porque Ele nos escolheu primeiro, porque Ele nos amou primeiro. E agora, irmãos, depois que o povo decide, Josué então faz uma aliança com o povo e põe um estatuto perpétuo. Por isso que o texto inicia com Josué colocando uma pedra. O texto nos diz no verso 26 que Josué escreveu as palavras ditas pelo povo no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Observem, irmãos, nós vemos esta atitude de Josué não como uma surpresa mais para nós que acompanhamos a exposição do texto, porque logo depois que o povo atravessou o rio Jordão a pé enxuto, Deus também havia ordenado que eles fizessem um estatuto perpétuo, sendo exemplificado, por assim dizer, através de pedras erigidas. Então, aquele monumento que foi colocado depois do Jordão, serviria para que o povo de Israel, toda vez que passasse ali, lembrasse que Deus havia livrado eles de terem passado o rio Jordão e não terem se afogado. Agora, da mesma forma, Josué toma uma grande pedra e erige ali debaixo do carvalho para que ficasse como testemunha. E é interessante essa questão, no verso 27 ele diz assim: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. É claro que a pedra não tem ouvidos, nós sabemos bem disso, mas é comum nós vermos até mesmo o próprio Deus falando na primeira pessoa, chamando a sua criação como testemunha da aliança. É muito interessante essa questão. Deus diz assim lá em Isaías: olhai céus, vede isto, ó terra, mar, veja isso. E nós somos a coroa da criação. Nós somos mais importantes do que as pedras, os rios, os mares, porque Deus nos fez como sua obra maior, a que mais lhe deu prazer, lhe deu mais alegria. No Salmo 8, a Bíblia diz: quão magnífico é, Senhor, em toda a terra o teu nome. E diz que Deus nos fez um pouco maior do que os anjos e menor do que Deus. Portanto, nós somos a top de linha da criação de Deus, é o homem. Porém, Deus chama de testemunha, ou como testemunha, a sua criação, porque a criação, embora manchada pelo pecado, quem manchou a criação foi o homem. Portanto, a testemunha aqui é mais inocente do que o homem, porque a terra foi manchada por causa da raça humana. Nós temos isso em toda a Escritura, alguns textos até nos surpreendem, como é o texto de Uzá, por exemplo, quando a Arca da Aliança está sendo carregada num carro de boi, e Uzá, que não poderia pegar na Arca da Aliança, se arrisca a tocar nela quando ela ia caindo no chão. Melhor seria que Uzá tivesse deixado a arca cair no chão, porque era melhor que ela tivesse caído na terra, que foi amaldiçoada por causa do homem, e não o homem tocá-la, já que o homem foi aquele que, por conta do seu pecado, amaldiçoou a terra. Aqui tem a ver com hierarquia de pecado. A terra foi manchada pelo pecado, mas foi manchada por causa do homem, portanto o homem tem culpa maior do que a terra. Nesse sentido, então, embora o homem seja maior na hierarquia da criação, a pedra que serviria como testemunha teria um testemunho mais fidedigno do que o próprio homem, porque o homem poderia ser testemunha falsa, ou mentir falsamente, ou dar falso testemunho, né? Mas a terra, a pedra, não. Ela seria ali um objeto que estaria submisso a Deus. Pois bem, irmãos, agora estas pedras, ou esta grande pedra,
seria testemunha das palavras que Deus havia dito. Observe, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. O testemunho, a aliança que esta pedra representaria, era a promessa que Israel havia feito de temer ao Senhor, de obedecer ao Senhor e de servir ao Senhor na sua jornada na Nova Jerusalém, lugar que Deus havia estabelecido. Meus irmãos, hoje nós não temos mais esses elementos, as pedras, nenhum monumento, mas nós temos a lembrança no nosso coração, porque a aliança de Deus nesta nova era, ou nesta nova dispensação, nesta nova época, ela é firmada no coração de cada um de nós, de caminharmos na presença de Deus, de sermos obedientes a Deus na nossa jornada até o dia final. Nós estamos rumo à terra prometida, caminhando para a Nova Jerusalém também. Estamos almejando o grande lar celestial, terra que Deus separou para nós. Mas enquanto nós não chegamos lá, nós precisamos buscar ser fiéis a Deus todos os dias das nossas vidas. E assim como Israel foi indagado por Josué, a quem eles queriam servir, nós precisamos todos os dias indagar o nosso coração e alertar a nossa própria alma que é impossível nós amarmos a Deus e amarmos as outras coisas no mesmo nível. Nós não podemos servir a dois senhores, porque se agradarmos um, desagradaremos ao outro. Nós precisamos, portanto, ter uma consagração total e plena a Deus. Nós não podemos estar em cima do muro. A nossa entrega deve ser plena e constante na presença de Deus. Mas da mesma forma que Josué colocou o povo contra a parede, dizendo: não podereis servir ao Senhor, nós precisamos também alertar o nosso coração de que nós não somos perfeitos, de que ainda há uma natureza pecaminosa dentro de nós, e que nós vamos falhar. E que, como diz o apóstolo João, se alguém disser que não tem cometido pecado, é mentiroso, diz as Escrituras. O que não nos dá, irmãos, nenhuma espécie de sentimento de acomodação ou de relaxamento quanto à nossa espiritualidade, mas nos traz à tona a realidade de que somos pecadores e que precisamos constantemente da graça de Deus. E assim como Israel só pôde chegar e entrar na terra prometida pela graça, nós também chegaremos na eternidade, mas só pela graça. Observe, irmãos, tudo o que foi ordenado por Deus no livro de Deuteronômio para a nação de Israel, para que Deus cumprisse os seus planos, os seus desejos, as suas promessas, Israel falhou. Nós olhamos e vemos o pecado de Acã. Nós vemos no capítulo 9 o povo sendo ludibriado pelos gibeonitas. Nós vemos várias vezes Israel falhando na caminhada rumo à terra prometida. E agora nós chegamos ao final do livro e vemos que Israel chegou. Então, o que fica na nossa mente é o seguinte: se Deus disse que se eles pecassem, eles não desfrutariam das bênçãos, e agora eles pecaram e desfrutam das bênçãos, ou Deus é mentiroso, que não pode ser verdade, ou tem alguma coisa aqui que aconteceu. E de fato a segunda opção é verdadeira. Deus decidiu ser gracioso com o seu povo. Deus decidiu derramar graça sobre Israel, porque se não fosse pela graça, eles jamais conseguiriam desfrutar da terra prometida.
E meus irmãos, isso é a realidade do nosso coração, das nossas vidas. Quando nós chegarmos na eternidade, embora nós tenhamos sido diligentes, embora tenhamos sido cuidadosos, embora nós tivéssemos buscado ao Senhor com integridade, com inteireza de coração, nenhum de nós escapou da realidade do pecado. E como é que nós conseguimos então chegar? A verdade é que Deus nos cobriu com sua graça e com a sua misericórdia. A verdade é que Deus foi gracioso conosco, sem deixar de ser justo. A justiça Ele derramou sobre Jesus. A graça Ele derramou sobre nós. A justiça Ele derramou sobre Jesus, fazendo-o enfermar até a morte. A justiça Ele derramou sobre o seu Filho, fazendo-o padecer morte e morte de cruz. A graça Ele derramou sobre Israel na antiga aliança e sobre a igreja na nova aliança, que é o Israel de Deus. Portanto, quando nós chegarmos lá, a única resposta à nossa pergunta, como eu cheguei até aqui, foi graça. Superabundante graça. Somente pela graça. Não dependeu de nós. Porque se dependesse das nossas boas obras, do nosso bom comportamento, se dependesse da nossa fidelidade a Deus, nós seríamos lançados no lago que arde com fogo e enxofre. A única forma de nós chegarmos na eternidade é Deus sendo gracioso para conosco. Mas como eu disse aos irmãos e lembro mais uma vez, para que Deus fosse gracioso para conosco, Ele precisava ser justo. Alguém precisava pagar a culpa dos nossos pecados. Se Deus dissesse assim, não, eu simplesmente vou esquecer, Ele estaria sendo injusto. Se Deus dissesse assim, não, eu vou deixar para lá, Ele estaria sendo injusto. Deus foi a parte ofendida. Ele mesmo providencia o meio para a nossa salvação. O meio é o seu próprio Filho. Ele o faz enfermar, sofrer a morte de cruz, para que por meio do seu sacrifício, a justiça do Pai fosse satisfeita. Por isso Jesus proclamou, está consumado. Já não há mais dívida, já não há mais condenação. Todo escrito foi rasgado contra nós. E Ele pregou na cruz, triunfou sobre principados e potestades, remiu as nossas vidas e nos reconciliou consigo mesmo. Este é o grande ministério de Deus em favor dos pecadores eleitos por Ele antes da fundação dos tempos. Ele reconciliou consigo mesmo o mundo. E nós lemos esse texto na nossa sala da Escola Bíblica Dominical. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz isso. Não imputando aos homens as suas transgressões. Meus irmãos, se Deus não imputa aos homens, Ele precisa imputar a alguém as transgressões cometidas. Por isso o Senhor Jesus, no Calvário, clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque na cruz do Calvário, Ele carregou sobre si os pecados de todos nós. O Pai o abandonou, o Pai o rejeitou, para que nós pudéssemos ser acolhidos. Por um instante, o Pai odiou o próprio Filho, para que nós pudéssemos ser amados. E por que Deus o odiou? Porque Ele estava carregando sobre si os nossos pecados. O ódio, a ira de Deus, a vingança de Deus contra o pecado viria sobre nós e nenhum de nós seríamos capazes de suportar a ira de Deus. Mas Deus derramou sobre o seu Filho, Jesus Cristo, para que por meio do seu sacrifício, da sua morte, nós pudéssemos ter paz com Deus. E agora, justificados, pois, por meio da fé,
temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho. E como nós devemos fazer para sermos salvos? Nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que a nossa culpa é uma ofensa contra Deus. Precisamos reconhecer que o nosso pecado está desnudo diante de Deus. Não há nada que nós possamos fazer escondido dele. Ele conhece toda a nossa vida. A nossa palavra não chegou à língua e o Senhor já conhece toda. Para Deus não existe nem dia nem noite, nem luz nem escuridão. As trevas e o dia para Ele são a mesma coisa. Ele conhece os nossos sentimentos, Ele conhece o nosso coração. Deus sabe quem nós somos. Nós podemos esconder os nossos pecados de todo mundo. Nós podemos usar máscaras para todo mundo, mas Deus conhece o nosso interior, Ele sabe a imundícia do nosso coração, Ele sabe o quanto nós somos pequenos e miseráveis, o quanto nós precisamos dEle, e foi olhando para essa condição de pecadores, que todos nós nos encontrávamos, que Ele decidiu enviar o Seu Filho por Sua graça e por Sua misericórdia. E imputar sobre ele, lançar sobre ele o ódio da sua ira contra os pecadores. Portanto, é por isso que Jesus sofreu tanto no Calvário. O seu sofrimento, queridos, não era pelas feridas do seu corpo. O seu sofrimento em si não era pela coroa de espinhos, porque toda dor no corpo é por enquanto. Mas as dores que Jesus estava carregando era o fato de, por causa dos nossos pecados, ele estar distante da presença de Deus, Deus o ter rejeitado. Meus irmãos, nós pensamos muitas vezes que as nossas dores são insuportáveis, não é verdade? Mas sabe qual é a dor insuportável, que às vezes nós não fazemos caso dela? É a dor de estarmos longe da comunhão com Deus. É a dor de vivermos como se Deus não existisse. De não fazermos caso dEle na nossa caminhada, de não termos amizade com Deus, de não termos intimidade com Ele. Essa é a pior das dores. Para elas, os homens vão tentando usar os anestésicos da vida. Alguns vão para a bebida, outros vão para as drogas, alguns simplesmente vão para uma vida distante de Deus, sem sentido, sem fervor, sem alegria. E vão tentando assim fazer com que os seus corações estejam satisfeitos em coisas que não satisfazem. Esta é a maior tristeza do mundo. São os homens andando distante de Deus. Outra grande tristeza, irmãos, é quando nós que conhecemos o Senhor não lhe damos a devida glória. Nós somos, às vezes, ricos em palavras. O nosso conhecimento, às vezes, é aquecido. Temos boa teologia. Às vezes temos textos bíblicos decorados e conhecemos muita coisa. Mas andamos alheios a Deus. Não temos amizade com Ele. Às vezes preferimos as pessoas porque nós vemos. E nos esquecemos do Deus invisível, que é mais real do que a realidade que os olhos nos podem mostrar. E muitas vezes nós passamos a semana não lendo a palavra, não orando. Às vezes passamos a semana e não buscamos ao Senhor. Quando na verdade nós fomos chamados para sermos reconciliados.
E o que é uma reconciliação, se não chamar alguém de volta ao concílio, à comunhão, à amizade, ao entendimento, à intimidade? Meus irmãos, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para nos reconciliar com Ele, para nós andarmos distantes dEle, e só abrirmos a Bíblia no domingo, e só orarmos quando estivermos na igreja. Que amizade é essa que se sustenta quando nós apenas nos relacionamos uma vez por semana? E nos falamos muito pouco. Que intimidade é essa? Quando nós falamos com Ele apenas quando estamos na presença dos outros, mas nos esquecemos de cultivá-la no nosso quarto secreto. Deus está nos chamando à intimidade com Ele, irmãos, e nos quebrantando para nós sermos seus amigos, andarmos perto dEle. Nós acabamos de cantar, bem perto está o Senhor daqueles que me invocam em verdade. Mas às vezes nós só o invocamos quando nós precisamos dEle. Ele é socorro bem presente, isso é real. Mas Ele não quer ser invocado somente quando nós precisamos do socorro. Ele quer que nós o tratemos como um pai. Ele quer ser nosso amigo. Felizes aqueles que são amigos do Senhor. Meus irmãos, Josué encerra a sua carreira. No verso 29, as Escrituras dizem: as Escrituras dizem: depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Há tantas coisas para falar sobre a vida de Josué, né, queridos? Desde quando ele era um menino, um jovem, Oséias, um moço, né, lá no livro de Êxodo, que ficava na tenda de Moisés, quando Deus descia para falar com este. E agora um velho de 110 anos, já prestes a morrer. O texto nos diz então que depois de tudo que ele falou, de toda a aliança que ele estabeleceu com o povo, tendo despedido o povo, cada um para sua terra, Josué faleceu aos 110 anos. Sepultaram na sua própria herança, uma terra que ele havia pedido em Efraim, tribo da qual ele era descendente. Efraim era um dos filhos de José, e assim como um descendente de José, estava sobre o seu encargo uma promessa que Deus havia feito a José, quando este ainda estava no Egito. José sabia que não ia permanecer ali por muito tempo, e que não era para a nação de Israel ficar ali para sempre, pois Deus havia dado uma promessa: darei uma terra que mana leite e mel. José, sabendo disso e crendo na promessa de Deus, irmãos, isso é maravilhoso, porque estando ele na terra do Egito, estando o povo acomodado na sua terra, na terra de Gósen, José, sabendo não apenas da promessa de Deus, mas sabendo também que aquela não era a terra da promessa, ele diz: levem os meus ossos quando vocês chegarem lá. Era como se José estivesse dizendo assim: eu tenho a certeza de que Deus vai conduzir vocês. Não é no meu tempo. Por isso levem os meus ossos quando eu morrer. Não é no meu tempo. Mas no tempo que o Senhor determinar, vai acontecer. Vocês vão possuir a terra que mana leite e mel. Eu tenho tanta certeza disso, que eu quero que vocês fiquem com os meus ossos para quando chegar lá. Meus irmãos, a promessa de Deus não falha. Ela foi feita a Abraão, Isaque, Jacó, e José cria nas promessas que Deus havia feito aos seus antepassados.
tanto que fez esse pacto, essa aliança. O livro, irmãos, de Josué, mais uma vez, nos lembra aquilo que nos diz no capítulo 22. Nenhuma das promessas do Senhor falhou, todas se cumpriram. E meus irmãos, há tantas promessas de Deus que nós poderíamos passar a noite aqui citando cada uma delas. São muitas as promessas, desde Gênesis até Apocalipse. E todas essas promessas vêm se cumprindo. Todas as palavras do Senhor vêm se cumprindo. E nenhuma delas tem falhado. Eu queria nessa noite incentivar você a crer na palavra de Deus e crer nas promessas de Deus. E a viver pela fé neste Deus, que é soberano, que controla todas as coisas, que controla a história, que está atento ao cumprimento dos seus decretos, seja no macro ou no micro. Sejam coisas grandes e grandiosíssimas que possam acontecer à humanidade, ou coisas pequenas que possam acontecer na minha vida e na sua vida, sendo nós pequenos quem somos. Todas as promessas de Deus se cumprirão. Ele nunca falhará. A sua palavra não pode deixar de ser cumprida. Porque foi Ele quem prometeu e depende dele acontecer. E Ele é capaz de usar a sua providência ordinária ou mesmo a sua providência extraordinária. E não importa qual é a promessa, e não importam as circunstâncias desta promessa, todas elas irão se cumprir, porque Deus não pode falhar, porque Deus não pode mentir, e porque Ele é todo poderoso. Nas suas mãos estão autoridade e poder. Uma vez diste Deus, 2 vezes ouvi isto, como diz o salmista, que o poder pertence a Deus. A minha vida, a sua vida, estão guardadas debaixo das asas deste Deus Todo-Poderoso. Portanto, não importa o que vem à nossa frente, o que importa é o Deus que vai à nossa frente. E Ele está sempre adiante de nós. Não importando como estão os caminhos, Deus nos eleva e nos faz chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. O que importa a nós na jornada é sermos fiéis a Ele. Embora saibamos que a nossa fidelidade não pode ser completa, porque nós ainda somos pecadores, o Senhor nos convida hoje a nós seguirmos adiante. E se 7 vezes nós cairmos, 7 vezes Ele nos levantará, porque Ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra, às suas promessas, e é Ele quem persevera por nós. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos lutar, nós precisamos escolher todos os dias amar a Deus. Mas quando o nosso amor falhar, quando os nossos pés resvalarem, quando os nossos joelhos ficarem trôpegos, quando os nossos olhos se desviarem, é Ele quem vai corrigir o nosso corpo para nós seguirmos caminhando, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Confie no Senhor, siga nos caminhos do Senhor, não importando nem as vaias, nem os aplausos do caminho. Então somente olhe para Jesus. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Guarda o livro da lei todos os dias para meditares. E o Senhor nos garante, assim como Ele foi com Josué, seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Baixe a sua fronte, feche seus olhos.
Ó nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este tempo, quase um ano, que nós podemos nos dedicar à exposição da tua palavra no livro de Josué. Obrigado, Senhor, por este tempo tão oportuno. Como é bom conhecer a tua palavra. Queremos, Senhor, nesta noite, de maneira muito especial, reconhecer, Senhor, que nós somos fracos, mas que o teu poder se manifesta na nossa fraqueza. Queremos, Senhor, reconhecer que nós somos infiéis, mas a despeito da nossa infidelidade, tu permanece fiel, porque não podes negar-se a si mesmo. Ó Senhor, queremos reconhecer nesta noite que somos pecadores, mas que tu és santo, 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 santo. E por isso, Senhor, nós confiamos toda a nossa salvação a ti. Reconhecendo, Senhor, que somos pecadores, nós entregamos as nossas vidas a ti, não apenas hoje, mas todos os dias. Segura na nossa mão, Senhor. Vai adiante de nós. Endireita os caminhos tortuosos, firma os pés que resvalam, ajusta os joelhos trôpegos. Faz-nos olhar tão somente para ti, Senhor. Jamais olhar para trás. Que nós não venhamos, Senhor, a nos desviar para canto nenhum. Apenas caminhar olhando para ti. E se nós cairmos, nos sustenta, Senhor. Pois sozinhos nada podemos fazer. Que possamos confiar na graça de Jesus, que é abundante sobre as nossas vidas constantemente. É ela que faz com que o Senhor olhe para nós com amor. Esta graça bendita que faz com que nós não sejamos fulminados. São as tuas misericórdias, Senhor, a causa de não sermos consumidos. E quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, nós vamos olhar para trás e reconhecer: foi graça, superabundante graça, maravilhosa graça, tremenda e bendita graça. Pois se dependesse de nós, certamente estaríamos queimando no inferno. Obrigado, Jesus, porque tu vieste a este mundo voluntariamente, entregaste a tua vida por nós. Tu não hesitaste, Senhor, mesmo em meio às dores, a passar um tempo na morte, para que nós pudéssemos ter uma eternidade na vida. Obrigado, Espírito Santo, porque se não fosse pela tua sabedoria e graça, os nossos olhos ainda estariam cegos para enxergar as maravilhas do Evangelho. Obrigado, Espírito Santo, que com voz poderosa tirou a surdez do nosso coração. Obrigado, Espírito Santo, nos fez enxergar com os olhos da fé o Deus Santo e Triuno, que trabalha em favor daquele que nele espera. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. A ti, ó Deus Triuno, seja o louvor para sempre. Porque a nossa vida está entregue em tuas mãos. Nós somos teus. Toma conta, Senhor, das nossas vidas, reina sobre nós, Senhor. E que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai eterno, a comunhão, o poder e as santas consolações do Espírito sejam sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor, que está aqui e que também está espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Amém.
Podem sentar, irmãos.